Indo dormir com o Espírito Santo. Eu sou o pastor Elienay e neste nosso devocional eu quero falar contigo como permanecer cheio do Espírito Santo. Convido você a permanecer conosco até o final. Tenha paciência, tira essa ansiedade do teu coração para que você possa receber aquilo que Deus tem para você. Nos últimos dias nós temos falado sobre o poder do Espírito Santo, sobre o agir. No Antigo Testamento também nós vimos no dia de ontem. Mas ser cheio do Espírito Santo, ele precisa ser uma constante ou você recebeu uma vez já é suficiente? Você recebeu o batismo com o Espírito Santo, permanece cheio. Ou será que você precisa ser cheio outra vez? Quando nós abrimos a Bíblia, nós descobrimos que os discípulos não foram cheios apenas no dia de Pentecostes. Eles buscaram continuamente ser cheio. Eles buscaram continuamente a presença do Espírito Santo e foram cheios muitas e muitas vezes. E isto nos ensina que o enchimento do Espírito Santo não acontece uma única vez, ou não deveria acontecer uma única vez. Ele deve acontecer constantemente. O primeiro enchimento do Espírito Santo no Pentecostes, que é o mais conhecido, eu quero ler contigo. Atos capítulo 2, verso 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Louvado seja Deus! Este foi o início deste derramar do Espírito sobre toda a carne. Como vimos no devocional de ontem, no Antigo Testamento o Espírito Santo se manifestava sobre pessoas, sobre profetas, sobre lideranças, para executar obras materiais, mas neste dia cumpriu-se o desejo do coração de Moisés que todos fossem cheios do Espírito Santo e cumpriu-se também a profecia do profeta Joel, que declara que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Louvado seja Deus! Então nós vemos aqui o primeiro enchimento do Espírito Santo. Mas isto não foi apenas um começo, ou melhor, foi apenas um começo, não foi o fim. Há uma sequência de ser cheio do Espírito Santo, de buscar a presença de Deus. E você vai ver agora o nosso amado apóstolo Pedro, que foi cheio no dia do Pentecostes, mas pouco tempo depois, quando ele comparece perante o Sinédrio e ele tem que se defender, olha o que a Bíblia diz, Atos 4, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, anciãos de Israel. Olha, vou repetir o comecinho. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Dias já haviam se passado e agora, quando ele está numa dificuldade, ele é cheio outra vez. E nós percebemos isso pelo texto. Senão o texto diria apenas: então Pedro lhes disse, autoridades do povo e vós, anciãos de Israel. Não, quando ele vai se defender, ele primeiro havia sido cheio outra vez do Espírito Santo, como lá em Atos 2, agora Atos 2, 4, ele é cheio outra vez do Espírito. Louvado seja Deus! Isso mostra que Deus continua fortalecendo aqueles que permanecem dependendo dele. Muitas vezes nós fomos cheios do Espírito Santo, mas lá na frente, numa batalha, numa luta, de repente, por que não tivemos vitória? Porque não foi cheio outra vez. O Espírito Santo, ele derrama sobre nós diariamente do seu Espírito, do seu óleo. Ele deseja caminhar conosco, é a forma que o Espírito Santo faz. Nós, meu irmão, nós às vezes queremos ser cheios do Espírito Santo no culto de domingo, ou num evento, num congresso, e depois
queremos viver a nossa vida longe dele, mas não funciona. O Espírito Santo, ele é uma pessoa maravilhosa, ele quer a nossa amizade, quer caminhar com a gente. Agora eu quero mostrar para você que toda a igreja foi cheia outra vez. Veja, a igreja foi cheia em Atos 2 e olha o que acontece de novo. Depois dessas ameaças que a igreja estava sofrendo, perseguição nos apóstolos, ela não passa a pedir proteção, nem que Deus elimine os seus inimigos, não. Aleluia, porque eles estavam cheios do amor de Deus, mas eles passam a pedir ousadia. Atos 4, verso 29. Olha a oração que eles fazem. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes as tuas mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Olha a resposta. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Irmão, se alguém diz para você que uma vez você foi cheio, ou quando você recebeu a Cristo como Salvador, já foi cheio do Espírito Santo, essa pessoa não conhece a palavra de Deus, ou está sob influência maligna, porque a pessoa que não se torna a encher do Espírito Santo, não é cheia outra vez, torna-se presa fácil do inimigo. E aqui nós vemos uma cena maravilhosa, a igreja que já havia sido cheia do Espírito Santo, diante da dificuldade, começa a orar, começa a buscar, e outra vez são cheios do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus! Então nós devemos buscar sim, ser cheios do Espírito Santo continuamente. E eu quero mostrar para você também o apóstolo Paulo, que anteriormente era chamado de Saulo. Olha o que acontece com ele a primeira vez que ele é cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 9, verso 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo torna a ver, pois havia ficado cego porque viu o clarão de Jesus Cristo, mas o mais interessante aqui é que ele volta a ser, ele é cheio do Espírito Santo a primeira vez. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Agora, uma segunda vez que o apóstolo Paulo é cheio, Atos capítulo 13, versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando, novamente nós vemos aqui o apóstolo Paulo sendo cheio. Foi cheio quando Ananias ora por ele, e agora é cheio quando diante de uma dificuldade ele clama, e ele busca, e ele é cheio do Espírito Santo e repreende a pessoa que está contrariando, a pessoa que está causando mal ao Evangelho. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós vemos que o apóstolo Pedro, a igreja, o apóstolo Paulo, eles viviam numa constante dependência do Espírito Santo. E a pergunta: como eu e você podemos permanecer cheios do Espírito Santo? Da mesma maneira que os nossos amados irmãos da igreja primitiva fizeram. Nós seguimos o mesmo passo de Jesus, passo da igreja, nós seguimos. Permaneciam em primeiro lugar em oração. Sempre que nós lemos o livro de Atos, nós vamos encontrar uma igreja que permanecia em oração. E isso para a glória do Senhor Jesus e para bênção nossa, para fortaleza nossa. A nossa igreja Filadélfia é uma igreja que ora, que permanece em oração, que busca, que clama. Estamos já na terceira semana de vigília, de busca, todos os dias, um relógio de oração das 6 da tarde até as 6 da manhã. E isso é maravilhoso. E a hora que o nosso cenáculo de oração estiver pronto, nós vamos buscar estar fazendo a oração na igreja e depois estendendo esse horário conforme o Senhor
Senhor vai nos permitindo. Isso é extraordinário. Louvado seja Deus. A igreja de Atos, eles não buscavam apenas respostas. Eu preciso disso, eu preciso... Não, eles buscavam a presença de Deus. E eu quero dizer para você, ao invés de buscar resposta, solução para os seus problemas, busque a presença de Deus. Porque na presença de Deus, tudo o que você precisa já está incluído. Aleluia! Louvado seja Deus, né? Deixe de orar pelas coisas e comece a orar pela presença. E você vai ver que o Espírito Santo, que cuida do ser humano desde os primórdios da humanidade, continua cuidando no dia de hoje. Segundo ponto, a igreja primitiva permanecia na palavra. Atos 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles perseveravam. Perseverar não é algo ocasional. E para a glória do Senhor, nós também perseveramos na palavra. Todos os dias nós estamos lendo a Bíblia Sagrada. Se você não faz isso, entra também aqui no nosso canal, né? Nós temos a nossa jornada bíblica anual que começamos no dia 1º de janeiro e vamos terminar no dia 31 de dezembro desse ano. Já passamos da metade, estamos lendo a Bíblia todos os dias e vamos ler a Bíblia toda em um ano. Mas você pode dizer assim, mas eu não estava lendo. Comece a ler agora, não espere até o ano que vem, não. Dê sequência, comece a ler, vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Permaneça na leitura da palavra, alimente a sua fé, pois o Espírito Santo usa a palavra para nos fortalecer, pois a palavra de Deus foi inspirada por Ele mesmo. Glória a Jesus. Terceiro passo para permanecer cheio do Espírito Santo, para ser cheio mais uma vez, viver em comunhão. A igreja não caminhava sozinha. Como nós acabamos de ler aqui, perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, eles estavam na adoração junto, na leitura da palavra, eles estavam junto nos cânticos, nos louvores e no partir do pão, na igreja e também nas casas. Para a glória do Senhor, nós também temos o trabalho nas casas. Quantas casas estão recebendo ali o seu vizinho, recebendo um irmão, e a palavra de Deus está sendo ministrada. Louvado seja o Senhor Jesus. Quarto ponto, quarto passo para você permanecer cheio do Espírito Santo. A igreja primitiva, eles eram obedientes à voz do Espírito Santo, sensíveis ao Espírito Santo. Meu irmão, a nossa desobediência, ela endurece o nosso coração e nos afasta do Senhor. E como que você desobedece ao Senhor? Quando Ele toca no teu coração para falar de Jesus para alguém, quando Ele toca no teu coração para orar por alguém, seja no trabalho, na escola, na faculdade, teu vizinho, e você começa a protelar, começa a deixar aquilo para outro dia, para outra hora, porque não tenho tempo agora, porque aqui não é o local, aqui não é a hora. Meu irmão, se o Espírito Santo tocou o teu coração para executar algo, uma missão, faça o quanto antes, para não dizer imediatamente, porque o Espírito Santo está percebendo o que está acontecendo. Às vezes você deixa para amanhã, mas amanhã pode ser tarde. Talvez você deixe para amanhã para falar de Jesus para um amigo seu, amanhã pode ser tarde. Ligar para um parente, fazer uma oração, amanhã, depois pode ser tarde. Faça agora. Seja obediente ao Espírito Santo. Dessa maneira, você então se manterá cheio do Espírito Santo, será cheio outra vez. Louvado seja o Senhor Jesus. Orar, ler a palavra, ter comunhão com a igreja e então ser obediente. Tem gente que às vezes ora, mas não ora muito, às vezes lê a palavra, mas não lê muito e não tem comunhão com a igreja, não quer fazer parte do rebanho, não quer estar presente, não quer se envolver e começa com as suas desculpas, é porque me feriram, porque me magoaram, porque alguém falou mal, porque alguém falou que o meu trabalho não era bem feito. É porque só tem fofoqueiro na igreja. Cuidado, cuidado,
Tudo isso é artimanha do diabo para afastar você da comunhão com o Espírito Santo, pois o Espírito Santo de Deus exige que tenhamos comunhão com o nosso irmão. A palavra diz: se dissermos que temos comunhão com Deus e não temos comunhão com o nosso irmão, ao qual vemos, mentimos, e em nós não há luz, há trevas. Então, se há isso no teu coração, seja sarado, busque a comunhão com o teu pastor, busque a comunhão com os teus irmãos em Cristo. Louvado seja Deus. Olha aqui, para encerrar, o apóstolo Paulo, ele faz uma ordem, e aonde resume tudo isso que nós estamos falando num único versículo, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando ele usa essa palavra enchei-vos, no original ela é um gerúndio, é contínuo, seja cheio continuamente do Espírito Santo. Se encha, se encha, se encha, não é? Se encha uma vez e acabou, não, se encha continuamente do Espírito Santo. Paulo não estava falando apenas do batismo com o Espírito Santo, ele estava falando da continuidade de ser cheio do Espírito Santo, ser constantemente cheio do Espírito, buscar constantemente a presença do Senhor. É como comer, como beber, nós precisamos comer e beber todos os dias, espiritualmente, a mesma coisa. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele deseja ter com você uma amizade diária. Por isso que trabalha desta maneira. O Espírito Santo não quer manifestar na sua vida somente no culto de domingo, ou somente no congresso, somente no evento. Não. O Espírito Santo, ele deseja caminhar com você diariamente. Ele quer estar contigo no teu trabalho, no teu descanso, na tua casa, enquanto você dirige, enquanto você dorme, enquanto você descansa, enquanto você está se alimentando, enquanto você está pregando, enquanto você está orando, lendo a Bíblia. O Espírito Santo quer estar presente. Ele deseja participar de toda a sua vida. Louvado seja Deus. Então nós vemos que os discípulos, eles não tiveram apenas uma experiência. Eles tiveram a experiência de ser batizados com o Espírito Santo e continuaram se enchendo mais e mais. Quero orar com você. Coloca nos pedidos de oração aquilo que você precisa. Escreva e nós vamos estar clamando, vamos estar orando. Pai Celestial, na Tua presença, Senhor, nesta hora, onde invocamos o Teu Espírito, onde clamamos, Senhor, pela Tua santa unção. Enche os meus irmãos, Senhor, do Teu Espírito Santo. Enche a minha vida e dá-nos da Tua graça, dá-nos, Senhor, da Tua graça, fortaleza, Paizinho, para quebrar toda a cadeia, para romper, Senhor, toda a barreira e estarmos diariamente, constantemente, invocando o Teu nome, invocando a Tua presença, sendo cheios do Teu Espírito. Pai maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos pelo aprendizado, Senhor, desta noite. E eu também peço uma noite de bênção, uma noite de descanso, de renovo e de saúde para os meus irmãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Prazer estar contigo. Não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva, coloca algo nos comentários, você me ajuda muito dessa maneira. Deus te abençoe e durma com o Espírito Santo.